Graça e paz em nome de Jesus. Nós estamos iniciando mais um quarto de hora. É isso aí, 15 minutinhos de palavra de Deus, 15 minutos desafiando a ter uma vida de oração. Mas olha, programa o seu dia, programa cada dia, criando essa disciplina, 15 minutos de palavra, 15 minutos de oração, intercessão, clamor, 15 minutos de louvor e adoração e 15 minutos de ação de graças. Uma maior esfera de utilidade é certamente um tema apropriado para a nossa intensa oração. Mas a oração ela deve estar sempre acompanhada de uma melhora de oportunidades proporcionadas pelo presente. Muitas páginas podem ser preenchidas com porções do diário da senhora Maxwell, que eu falei ontem, quanto à importância vital e à natureza do ministério de oração. Mas devemos nos conter. Por muitos anos, ela esteve em ardente súplica por uma maior esfera de utilidade. Mas todos esses anos, a ardente oração podem ser condensados em uma declaração. Minha alma tem estado sedenta por uma maior esfera de ação. Em conformidade com as promessas de um Deus fiel, durante essas últimas semanas, tenho sido levada a implorar fervorosamente por mais santidade. Senhor, dá-me ambas, para que eu te louve. Essa foi a oração da senhora Maxwell. Essas duas coisas pelas quais essa mulher piedosa orou devem estar juntas. Elas são uma e não devem ser separadas. O desejo por um campo maior de trabalho sem o acompanhamento do desejo por uma maior consagração é perigoso e pode ser extremamente egoísta, fruto de orgulho espiritual. John Fletcher, outro contemporâneo de John Wesley, era amigo íntimo do fundador do metodismo. Era de boa educação e refinamento, um pensador forte e original, eloquente em simplicidade e verdade. Mas o que o qualificava como líder espiritual era sua extraordinariamente grande fé em Deus. Sua proximidade de Deus e a perfeita certeza de um inquestionável relacionamento de amor com seu Senhor. Fletcher tinha convicções profundas em relação à verdade de Deus, uma profunda e perpétua comunhão com seu Senhor e Salvador, e era profundamente humilde em seu conhecimento de Deus e experiência cristã. Ele era um homem de profunda iluminação espiritual nas coisas de Deus e seu completo zelo, verdade e consagração marcaram-no como um homem de Deus, bem equipado com todas as qualidades de um líder em Israel. Oração incessante era o sinal e o segredo da santidade de Fletcher. Seu poder e influência, sua vida inteira era uma vida de oração. Sua mente estava tão intensamente fixa em Deus que por vezes ele dizia: não me levantaria de meu assento sem elevar o coração a Deus? Um amigo relata o fato de que sempre que se encontravam, sua primeira saudação era: eu o encontro orando? Se estivessem falando sobre teologia, no meio da conversa ele pararia abruptamente e diria: onde está o seu coração agora? Se a má conduta de qualquer pessoa que estivesse ausente fosse mencionada, ele diria: mas vamos orar por ele? As próprias paredes de seu quarto, costumava-se dizer, estavam manchadas pela respiração de suas orações. Espiritualmente, Madley era um deserto triste e desolado quando ele se mudou para lá, mas a cidade foi tão revolucionada por suas orações que brotou e floresceu como um jardim do Senhor. Um amigo de Fletcher escreveu o seguinte sobre ele: muitos de nós nos retiramos com ele por um tempo e lá ficávamos por 2 ou 3 horas lutando com Jacó pela bênção, orando um pelo outro. E o vi nessas ocasiões tão cheio com o amor de Deus que não poderia conter mais, mas clamaria: ó Senhor, retém a tua mão ou o vaso se romperá. Toda a sua vida era uma vida de oração. John Foster, um homem de exaltada piedade e profunda devoção a Deus, em seu leito de morte falou o seguinte sobre a oração: orem continuamente. Tem sido a frase que se repete nos meus pensamentos silenciosos, e estou certo de que deve ser minha própria prática até a última hora da vida consciente. O por que não foi essa a minha prática ao longo desse meio século indolente e sem vida? Com frequência penso com tristeza sobre a diferença que teria feito em mim. Agora, resta tão pouco tempo por uma vida espiritual genuína e eficaz. A reforma do século XVI deve sua origem à oração. Em todo o trabalho de sua vida, do início ao fim, Martinho Lutero era constante em oração.
O segredo de sua atividade extraordinária encontra-se nessa declaração: tenho tanto trabalho a fazer que não consigo senão dedicar 3 horas diariamente do melhor do meu tempo à oração. Outra de suas declarações era: são necessárias meditação e oração para algo divino. Ao passo que seu lema diário era: aquele que orou bem, estudou bem. Em outro momento ele confessou sua falta: fui curto e superficial na oração esta manhã. Com que frequência esse é o nosso caso? Devemos lembrar que a causa do declínio da religião e a prova do declínio na vida cristã encontram-se exatamente na oração curta e superficial. Tal oração prediz certo estranhamento a Deus. William Wilberforce, certa vez, disse a respeito de si mesmo: tenho trabalhado até muito tarde, por isso tenho tido apenas uma apressada meia hora para mim. Estou pobre, frio e desagradável. É melhor separar mais tempo, diga-se 2 horas ou 1h30 diariamente para as disciplinas religiosas. A pessoa deve ser muito experimentada e habituada a longas orações para que suas orações curtas não sejam superficiais. Orações curtas geram vidas superficiais. Orações mais longas agiriam como mágica em muitas vidas espirituais decadentes. Uma vida santa não seria tão difícil e rara se nossa oração não fosse tão breve, fria e superficial. George Miller, aquele admirável homem de fé e tão simples, mas firme em Deus, um homem de oração e leitura da Bíblia, fundador e fomentador do famoso orfanato na Inglaterra, que cuidava de centenas de crianças órfãs, conduzia a sua instituição somente pela fé e oração. Ele nunca pediu nada a homem algum, mas simplesmente convidava na providência divina. E é um fato notável que nunca faltou nada de bom aos internos da casa. De seus documentos, ele sempre excluiu assuntos de dinheiro, e dificuldades financeiras não encontravam lugar ali. Tampouco mencionava as quantias que lhe eram doadas, nem os nomes daqueles que faziam contribuições. Ele nunca falava de suas necessidades e nem pedia doações. A história de sua vida e a história do orfanato parecem um capítulo da Escritura. O segredo de seu sucesso encontrava-se nessa declaração simples feita por ele: fui ao meu Deus e orei diligentemente e recebi o que precisava. Esse era o rumo simples que ele seguia. Não havia nada em que ele insistisse com maior fervor do que o fato de que ele não pediria nada, fossem quais fossem as despesas, aumentassem ou não, em geral, tão repentinamente, jamais ele pediria. Não havia nada que lhe desse mais satisfação e em que demonstrasse mais ansiedade em contar do que o fato de que havia orado por toda a necessidade que surgira em seu grande trabalho. O serviço dele era de constante e importuna oração e sempre afirmara confiadamente que Deus o guiara em todas as coisas. Uma prova mais forte da providência divina e do poder da fé simples e da consequente oração respondida não pode ser encontrada na história da igreja e nem em biografias religiosas. Ao escrever a um amigo certa vez, John Wesley ajuda, insiste e ora, como veremos no que escreveu de próprio punho. Você recebeu um raio de luz do alto, uma faísca de fé? Se recebeu, não deixe que se vá. Segure firme por sua graça esse zelo de sua herança. Venha como está e venha ousadamente ao trono da graça. Não precisa demorar. Mesmo agora, Jesus anseia por você. O que você tem com o amanhã? Eu te amo hoje. E quanto mais ele o ama, ele ainda se compadece de sua ovelha desgarrada e anseia por trazê-lo por seu aprisco. Hoje, ouça sua voz, a voz daquele que fala como nenhum homem falou. A busca da Madame Guignon por Deus era sincera. Seus anseios eram fortes e fervorosos. Ela buscou o conselho e conforto de um devotado monge franciscano. Ela lhe declarou suas convicções e contou a ele de sua longa e infrutífera busca. Depois de terminar de falar, o monge permaneceu em silêncio por algum tempo, em meditação e oração. Então disse ela: seus esforços não têm tido sucesso, porque você buscou exteriormente o que só pode encontrar no interior. Acostume-se a buscar a Deus no coração e você não deixará de encontrá-lo. Charles Finney afirmou: quando Deus promete algo, somos levados a crer que receberemos quando oramos por isso.
Não temos o direito de acrescentar um se e dizer, Senhor, se for da tua vontade, dá-me do teu Espírito Santo. Isso é insultar a Deus. Colocar um se numa promessa que já está claro na palavra de Deus, quando ele não colocou nenhuma condição, é equivalente a acusar Deus de falta de sinceridade. É como dizer, ó Deus, se anseias fazer essas promessas, concede-nos a bênção pela qual oramos. Podemos concluir adequadamente essa devocional citando uma palavra de Adoniran Judson, o admirável missionário da Birmânia, a atual Sri Lanka. Ao tratar sobre o poder decisivo da oração, Adoniran Judson disse, nada é impossível para o aplicado, disse um dos seus sábios da Grécia. Mudemos essa palavra aplicado para perseverante na oração. E o provérbio será mais cristão e mais merecedor de aceitação universal. Nada é impossível para o perseverante de oração. Deus ama tanto as orações insistentes que não receberemos muitas bênçãos sem elas. Ele diz, vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Ao povo que formei para mim mesmo e a fim de que proclamassem o meu louvor. Isaías 43, de 19 a 21. Que Deus possa te desafiar a orar, a ter uma prática, uma vida de comunhão e oração para com Deus. Pai de amor e Deus bendito, honra cada memorial, honra cada clamor, honra, Senhor, essa pessoa que está buscando ter uma disciplina, ter, ó Pai, um comprometimento. Ajuda no Senhor, socorre no Senhor nas nossas fraquezas, desperta no Senhor para essa vida e essa prática de oração. Que a cada dia, meu Pai, nós possamos, ó Pai, vencer o desânimo, vencer a fraqueza, vencer, Senhor, a distração e passar um tempo contigo em oração, como templo do Espírito Santo. Que o Espírito Santo possa ter prazer em habitar no nosso templo, habitar no nosso tabernáculo. Ser com cada um de nós é a nossa oração, no nome precioso de Jesus. Amém. Compartilhe esses vídeos com outras pessoas, coloque aqui embaixo seu pedido de oração, seu testemunho, que Deus tem feito através de um quarto de hora. E não deixe de visitar meu blog, www.mentoreadospara mentorear.com, sem o BR. Deus te abençoe e até a próxima.